Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e sejam bem-vindos para mais um Dúvidas Paranormais. Esse é o nosso quadro semanal que eu uso para tirar as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E antes da gente começar, eu já preciso dizer que teve muita pergunta bacana. Eu só vou responder pergunta legal hoje, interessante, criativa, e teve muitas outras que eu não consegui responder porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Então, se eu não respondi a sua pergunta nesse vídeo, pode copiar e colar a dúvida que você deixou no outro vídeo nesse aqui e eu vou tentar responder na semana que vem, beleza? Ou se você tiver também qualquer outra dúvida, se você não comentou também, deixa um comentário aí e eu respondo na semana que vem, fechou? Mas vamos lá, vamos começar com as nossas dúvidas dessa semana. Começando com o Clover News, ele tem uma pergunta, como eu disse, muito criativa e eu gosto desse tipo de coisa, por isso que eu gosto de vocês aqui. Ele quer saber sobre o ceifador espiral, mais especificamente com a relação dele em alguns rituais. Vamos lá que eu vou ler o que ele disse. Sobre o ceifador espiral, se um jogador usar o ritual polarização caótica verdadeiro e por algum motivo o ceifador espiral falhar no teste de vontade, o jogador consegue pegar a foice da criatura para ele, e também seria possível usar a função amolecer do ritual transfigurar terra verdadeiro para ele poder derreter a lâmina da foice do ceifador espiral. Vamos lá, são duas ideias muito criativas e eu acho que as duas funcionam de maneiras diferentes. Primeiro, da polarização caótica. Se eu não me engano, o polarização caótica verdadeiro não diz que é nenhum objeto, nenhum limite de objeto, que tem que ser metálico ou alguma coisa do tipo. Se for um objeto X, qualquer tipo de objeto, eu acredito que nessa situação sim, você consiga puxar a foice do ceifador espiral para você. Isso vai muito depender do mestre, tá? Ele pode simplesmente falar que o monstro passou porque ele não tá muito afim desse tipo de situação, ou ele pode deixar isso rolar e ver o que você vai fazer com a foice do ceifador espiral. Até porque na história dele ali não diz nada que o poder vem da foice, né? Se eu não me engano é isso, o poder é dele, a foice só faz parte ali da criatura, mas pode ser uma ideia muito bacana. Agora, com relação ao transfigurar terra, se eu não me engano diz, o verdadeiro fala que é metais e outros minérios, mas aí sim o mestre tem um argumento muito específico e muito pontual que a foice dele não é feita de nenhum metal, de nenhum minério, a foice dele é feita de morte, então ela imita um metal, alguma coisa do tipo, ok, mas é feita de morte, então não sei se o transfigurar terra funcionaria, mas o polarização caótica é uma ideia bem criativa. O Pedro Mineiro quer saber se acha válido mestrar uma aventura tendo como boss, o boss final, o deus da morte, né? Fazer com que aquele esquema de segredo na floresta, que eles vão ter que queimar tudo e sair correndo. Cara, é válido, não é muito incomum, na verdade, é até bem usual você ver algumas campanhas onde o boss final não é relativamente um boss, não é uma batalha, e sim algum puzzle ou algum tipo de plot twist ali do nada, alguma quebra de paradigma, coisas do tipo. O normal é você substituir o combate por um puzzle, se você prestar atenção como foi feito ali, não só no Segredo na Floresta ali, que teve aquela parte de achar, de conseguir chegar andar pelo labirinto, ou até mesmo nos Sinais do Outro Lado, que o estrangeiro é muito mais forte do que os jogadores, do que o Nex ali dos jogadores, e eles tiveram que resolver uns puzzles para poder se salvar, e aí deu merda e um deles morreu. Então dá pra fazer esse tipo de coisa se você fizer exatamente como o Segredo na Floresta, de é o deus da morte, tem que botar fogo e sair fora. O pessoal que for fã ali, que já conhecer o Segredo na Floresta, quando sacar que é o deus da morte, já vai entender que tem que tacar fogo e sair correndo, e não vai ter muito mistério. Mas se você variar um pouco as coisas, é totalmente válido. O Luigi quer saber o que eu recomendo para aprimorar ou piorar uma criatura baseada no Nex. Ele falou, por exemplo, aumentar 20% de vida da criatura, mas não aumenta o dano, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, você quer pegar uma criatura e você quer mexer nos status e nos poderes dela para ou pegar ela que é muito fraca e colocar para jogadores mais fortes, ou o que geralmente acontece, pegar uma criatura mais forte e colocar para jogadores, para personagens mais fracos, tá? O que eu recomendo, dependendo do Nex, por exemplo, se você vai jogar com um Nex 25, 30, 35 e você quer colocar uma criatura um pouco mais forte, você vai ver que o salto na defesa é muito grande. Então a primeira coisa que eu recomendo é diminuir um pouco a defesa, ainda mais se for abaixo de Nex 35, porque a gente sabe que, se eu não me engano, até Nex 35 você só pode ter mais 5 em uma perícia, então o limitador ali para você conseguir um máximo de acerto é muito pequeno. Então se você colocar uma criatura com a defesa muito alta, vai ficar um pouco frustrante, principalmente pro combatente. Então a primeira dica que eu dou é mexe na defesa, diminui um pouco a defesa, já vai facilitar bastante os jogadores ali a acertarem, ainda mais se você vê que na sua mesa tem muitos combatentes ou até ocultistas e especialistas que usam muito tiro,
tiro, você vai ver que se você diminuir um pouquinho a defesa, já vai funcionar tranquilo. Uma outra coisa que você pode fazer, se você quer usar uma criatura muito forte e acha que ela vai dar hit kill, alguma coisa do tipo, você pode ou diminuir o dano quando ele der, você pode fazer alguns testes com as fichas do personagens e diminuir o dano ou diminuir a quantidade de ataques. Geralmente os ataques dos monstros tem x2, x3, você pode colocar um ataque só no turno. Então assim, você pode tanto testar isso antes, né, fazer ali um teste, pegar as fichas dos jogadores e ver como que elas vão se comportar, ou na hora mesmo, você deu um ataque, você viu que arrancou muito dano, você fala, putz, isso aqui tá muito forte, só cancela ali, para naquele ataque, encerra o turno da criatura e deixa os jogadores. Mas eu recomendo sempre mexer na defesa primeiro, porque isso já equilibra bastante. O Guilherme Siqueira tem uma dúvida bem legal, é a primeira vez que eu acho que eu vejo esse tipo de pergunta aqui, e é uma ótima pergunta. Ele quer saber se o gasto de PE por rodada é para ações no geral, só no seu turno, porque ele diz que tem muitas habilidades que são como reação, que você usa no turno de outros jogadores, ou no turno da criatura, que gasta pontos de esforço. Se esses pontos de esforço também contam para o limite, e eu tenho que dizer para você que conta sim. O nome daquele limite é limite de PE por rodada e não por turno. Então, toda a rodada, desde o momento que começa o seu turno até o último turno da última pessoa para voltar para você, você tem aquele limite para gastar. Se você quiser ver um exemplo, na última sessão da Lupus Max que eu joguei, eu tive que controlar esse tipo de gasto de PE, tá? Porque veio o meu turno, eu gastei alguns pontos de esforço, quando foi o turno da criatura, eu precisei gastar outros pontos de esforço, e eu tive que considerar o total do meu limite de pontos de esforço. Tudo bem que eu tava num Nex muito alto, o limite era muito alto, mas sim, se você precisar gastar uma reação antes do seu próximo turno e você não tiver pontos, né, se você passar do seu limite de pontos por rodada, você não pode fazer essa habilidade, tem que contar a rodada inteira. O João Gabriel diz, dúvida, se eu deixar uma mochila com 10 granadas do lado de uma criatura e usar chamas do caos para explodir tudo, eu tenho que fazer um teste de alguma coisa ou é só o dano bruto? Como eu falei, mais uma ideia muito criativa, eu tô adorando os comentários e as perguntas de hoje, continuem assim. Cara, dependendo da criatura, vai ser difícil você deixar uma mochila com 10 granadas ali e ela não fazer nada com isso, ou ela simplesmente ficar ali parada. Mas vamos imaginar um cenário que você conseguiu deixar, ou alguém deixou ali, chegou o seu turno e você quer usar o Chamas do Caos para explodir tudo. Cara, eu acredito que a única coisa que você tem que fazer é o teste pro ritual, o teste de ocultismo, e depois você vai dar o dano do ritual na granada. Se eu não me engano, tem que fazer uma contagem de pontos de vida ali, mas você pode, infelizmente, se eu não me engano, a granada tem uma vida muito baixa ali pra ela explodir, né? O material dela é bem tranquilo. Então, cara, eu acredito que seja dar o dano bruto das 10 granadas, cara. É um dano bem forte, mas você tem que contar também que vai ter outras pessoas do lado. E como você não vai estar arremessando a granada, não dá pra usar, por exemplo, perito em explosivos, porque a granada vai estar parada e você vai explodir ela remotamente, digamos assim. Mas é uma jogada muito criativa e se der certo, dá um dano bem poderoso. O IDQM9JH, enfim, ele quer saber como que ele calcula VD para personagens numa missão ali de 0 de Nex, porque ele até fala no comentário que é você calcular a soma dos Nex para colocar o VD na criatura, mas 0, 0, 0 e 0 vai dar 0 no final e obviamente não tem nenhuma criatura com 0 de VD. Cara, vamos lá, primeiro que se você olhar jogadores, personagens com 0 de Nex, eles não têm conhecimento nenhum do paranormal. Então, qualquer coisa que eles tiverem, qualquer conhecimento, qualquer encontro que eles tiverem, tem que parecer assustador, tem que parecer extremamente forte, extremamente roubado, mas não precisa. Se você prestar atenção, por exemplo, ali na série do Cellbit, no Segredo na Ilha, o amigo imaginário, ou face cega, enfim, do jeito que você quiser chamar, é uma criatura amedrontadora. Você olha aquele bicho e você fica com medo do que ele pode fazer. Mas olha, se você olhar a ficha dele, com certeza ele não vai ser muito mais forte do que um zumbi de sangue, ou talvez um zumbi de sangue bestial, uma aberração de carne, alguma coisa do tipo. Ele não é tão forte assim, mas ele é amedrontador. E os jogadores, os personagens, eles são fracos. Qualquer coisinha ali já vai dar muito dano. Se você quiser usar uma ficha de uma ameaça da realidade com 10 de VD, ou até mesmo uma ficha de zumbi de sangue com 20 de VD, é o suficiente para causar bastante dano. E, como eu falei no comentário mais cedo, faz um teste. Pega a ficha dos seus jogadores, pega os dados do monstro, rola alguns dados, simula alguns turnos e vê como que eles vão se comportar. Se você
você achar que tá muito forte, você diminui um pouco o dano, você diminui ainda mais a defesa, mas eu acho que não precisa, dependendo da ficha que você for usar, ou você diminui a quantidade de ataques que a criatura tem, dá pra dar uma equilibrada. A questão é, quando você tá jogando uma mesa de Nex 0, ela é muito mais terror do que o combate em si, porque uma pessoa com 0 de Nex, se ela vê uma criatura, o intuito dela não é querer combater aquilo, é fugir. Então é muito mais você criar uma situação de terror do que uma situação de combate propriamente dita. O Antônio Gabriel trouxe 2 dúvidas aqui e eu, como eu sempre falo, eu não costumo trazer comentários com 2 perguntas ou mais. Geralmente eu pego comentários que tem uma dúvida só. Mas só por causa da segunda, que é muito criativa, eu vou responder as 2, eu vou dar essa colher de chá. Vamos nessa. Ele quer saber se os pontos de presença fornecidos por aprimorar mente ou a maldição de carisma afeta a DT dos rituais. Essa é a primeira pergunta. E eu acredito que afeta sim. Quando você aumenta a sua presença, né, com aprimorar mente ou com a maldição de carisma, ela aumenta a DT do ritual. Por quê? O que está escrito ali, tanto no ritual quanto na maldição, é que esse aumento de presença não dá pontos de esforço adicional, mas não fala nada sobre a DT dos rituais. E a DT dos rituais é calculada com presença. Se a sua presença aumenta, a DT do ritual aumenta também. Temporariamente, no caso do aprimorar mente, porque é só durante a cena? Sim, mas durante aquela cena eu acredito, eu entendo que sim, a DT dos rituais tem que ser maior porque você tá com uma presença maior. E a outra pergunta que é muito criativa, cara, eu queria muito estar numa mesa que isso acontecesse. Olha só a cena que ele colocou pra gente. Se um ocultista der uma arma de arremesso ritualística para um combatente acertar o alvo e ele acertar, o ocultista pode ativar o ritual mesmo que ele não tenha acertado? E cara, eu acredito que sim, porque a maldição pede que você acerte o ataque, mas a maldição tá na arma. Se a arma acertou o ataque, ela acertou o ataque, a arma não sabe quem foi que arremessou. Então eu entendo que sim, a outra pessoa arremessou a arma e você foi lá e liberou o ritual. Eu acho isso inclusive uma tática muito interessante. Eu de cabeça agora, eu não lembro se tem alguma regra que limita isso. Se tiver, deixa aqui nos comentários, mas de cabeça eu acredito que não tenha nenhuma regra que limite isso. E cara, é uma jogada muito criativa. Imagina só, um ocultista tira um machadinho, sei lá, de arremesso e fala, mano, taca isso aqui no cara. O combatente taca, acerta, você vai lá, faz o seu jutsu, libera o ritual e, enfim, faz uma jogada combinada. Eu acho isso muito legal, muito criativo, e eu sempre aprovo e apoio esse tipo de decisão na mesa, cara. Eu acho que a gente tem que sair da caixinha e pensar em outras maneiras fora do sistema para conseguir lidar com o que a gente tem dentro da mesa. E essas foram as dúvidas de hoje. Como eu disse, eu não respondi mais porque eu não consegui. Aqui, se eu começasse a responder todas as perguntas interessantes que eu achei lá, eu ia fazer um vídeo gigantesco. Mas se eu não respondi a sua pergunta e você tem uma pergunta criativa assim, pega aquela pergunta que você deixou lá no vídeo, coloca aqui de novo que provavelmente eu vou responder no vídeo da semana que vem, beleza? E não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, tirando essas dúvidas e comentando sobre essas situações criativas que vocês colocam aqui para mim, e também falando de fichas, criaturas e tudo do universo Lore, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.